Sejam bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que todo engenheiro precisa. Felipe, a minha primeira pergunta para você é: o que você considera importante, o que é obrigatório todo engenheiro saber? Olha, Karina, essa é uma boa pergunta. Na minha opinião, tá? Uma opinião do Felipe, todo engenheiro precisa ter três grandes habilidades e três grandes conhecimentos. O primeiro deles é ler e interpretar projetos. Afinal de contas, se você vai executar obras, se você vai saber trabalhar com projetos complementares, com avaliações ou com o que quer que seja da engenharia, eu preciso ter um conhecimento de projeto e conseguir entender tudo que está naquele papel e pegar aquelas informações e extrair para qualquer outro serviço que eu vá fazer. Seja pegar o arquitetônico, entender ele para fazer um projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, seja para fazer um orçamento, seja para qualquer coisa, eu preciso saber ler e interpretar os projetos. A segunda grande habilidade, ou grande característica que um profissional precisa ter é saber levantar quantitativos, porque eu leio e interpreto os projetos, mas preciso saber extrair aquelas informações, quantificando, ou seja, eu preciso saber levantar quantitativos. E a terceira é saber gerenciar pessoas, saber fazer gestão da obra. Com essas três características, com essas três habilidades, sabendo esses três pilares da engenharia, que na minha opinião são muito importantes, eu consigo gerenciar qualquer obra. Você falou sobre a importância de saber o levantamento de quantitativos, mas saber fazer levantamento de quantitativos não é apenas para quem quer orçar? Não, muita gente se engana nisso aí, Karina. Levantamento quantitativo está além do orçamento. Eu preciso de levantamento de serviços de materiais em diversas etapas da obra. Seja para fazer um orçamento, onde eu tenho que quantificar todos os serviços previamente, antes da obra, seja para controlar e monitorar os serviços. Eu preciso saber quantificar quanto pagar de mão de obra, quanto que aquele meu pedreiro produziu para pagar a produção dele, ou quanto que eu tenho de material disponível e fazer um planejamento. O levantamento ele não é útil apenas para orçar, ele é útil também para fazer um planejamento assertivo, para monitorar, acompanhar e ter métricas sobre como a minha obra está evoluindo. Então, o levantamento ele é fundamental para um bom orçamento e fundamental para uma excelente gestão da obra. Certo, então para ter um bom orçamento e para ser um bom gestor de obras, eu preciso saber levantar serviços. Então, para fazer um bom levantamento, o que eu preciso saber? Só complementando aí, Karina, não preciso só saber levantar serviço, eu preciso saber levantar quantitativos. Sejam serviços, sejam materiais, seja mão de obra. Então, assim, levantamento envolve muito mais coisa do que só serviço, tá certo? E ó, vamos lá. Para eu ter um bom levantamento de quantitativos, ou falando como você já disse, para ter um bom orçamento de obra, eu preciso saber levantar quantitativo, eu preciso ter um levantamento assertivo. E para fazer um bom levantamento de quantitativos, eu preciso ter bons projetos. Isso mesmo que você ouviu. Os projetos ainda são a base de um bom levantamento. Se eu tenho um projeto detalhado, um projeto recheado de informação, eu consigo extrair o máximo possível de quantitativo com o máximo de precisão. Eu consigo, Karina, através dos projetos, as especificações técnicas e talvez um memorial descritivo de como vai ser aquelas atividades, saber exatamente o passo a passo que eu tenho que seguir daquela atividade ali e, principalmente, entender aqueles projetos para extrair aquele quantitativo. Enxergar no projeto uma parede e saber que aquilo é uma parede. Então tem que estar claro no projeto, não pode estar confuso, tem que estar aquela coisa bem na minha cara. Eu olho para o projeto, eu costumo dizer que um bom projeto ele fala com quem está levantando. Você pergunta, pô, o que é isso aqui? Ele responde, é uma parede de 10 metros quadrados. Então é algo muito fantástico e que ajuda demais. Ter bons projetos, ter um bom memorial, ter um bom detalhamento técnico vai me facilitar demais na hora do processo de quantificar. Outra coisa que é muito importante, Karina, e que vale lembrar, é que para fazer um bom levantamento quantitativo, quanto mais obra eu tiver vivido, quanto mais experiência de obra, quanto mais para o campo de batalha eu tiver ido, mais eu vou ter aquela noção da minha cabeça, de ler aquele projeto, interpretar como é que funciona, lembrar dos critérios de medição a serem adotados e quantificar de forma mais assertiva. Então, a experiência de obra, bons projetos e ler e interpretar são fundamentais para que eu tenha um levantamento de quantitativos de forma precisa.
se por acaso acontecer de errar na hora de fazer esse levantamento de quantitativos, quais prejuízos eu posso ter na minha obra se eu cometer algum erro na hora de levantar? Misericórdia, meu Deus, não gosto nem de pensar. Diversos mesmo. Mas vai desde atrasar o material da obra, porque eu levanto o serviço, eu quantifico o serviço e daquele serviço que eu quantifiquei, eu extraio várias outras informações, como a quantidade de profissional que eu vou precisar contratar, eu vou precisar de quanto de tijolo, de quanto de cerâmica, de quanto de cimento. Então, assim, esses serviços aí, se eu errar ele, eu posso errar em diversos fatores diferentes na obra e isso pode me dar um prejuízo financeiro muito grande. Já aconteceu uma empresa que eu estou trabalhando, ou eu estar trabalhando numa grande construtora e simplesmente o cara, não é que ele errou o quantitativo, foi uma questão financeira, mas a obra ficou sem cimento. Imagina ter 50 operários parados na obra porque faltou material. E esse erro pode ser por uma falta de levantamento quantitativo, por um erro, por uma falha nesse processo. Assim como eu contratar profissionais a mais ou a menos porque errei a quantidade de serviços que ia ser executada. Então, Karina, eu quero deixar bem claro, é imensurável o que pode acontecer na sua obra de prejuízo financeiro se porventura eu errar o quantitativo de serviço ou de material. Felipe, e na sua experiência de obra, com estagiários, outros engenheiros, qual é o erro mais comum que você já observou que as pessoas costumam cometer na hora de fazer o levantamento de quantitativos? Olha, os erros acontecem por alguns motivos. O primeiro, pela falta de vivência, né? Quando você é recém-formado, você está entrando no mercado, você muitas das vezes não viveu aquele processo na prática e não consegue enxergar na sua cabeça o que é que vai ter naquele serviço para levantar o material ou como é que funciona aquele serviço para poder levantar aquele quantitativo. E eu percebi, cara, durante todos esses anos, com os estagiários que eu já tive, quando eu pedia para fazer um levantamento, quando eu pedia para trazer um orçamento para mim, é que a maioria dos erros estavam concentrados nos serviços de estrutura e infraestrutura. Como assim? Quando eu estou aqui nessa sala e eu digo alvenaria, eu consigo enxergar essas paredes e eu consigo mensurar, saber que é uma área e como é que eu faço para medir e extrair essa quantidade. A partir do momento que eu estou falando sobre fundação, ninguém aqui está enxergando a fundação dessa sala. E aí, mesmo quando eu passo o projeto, a pessoa não consegue enxergar aquele processo. Pô, para fazer a fundação, eu tenho que ter uma escavação. Essa escavação tem que ter uma folga para poder entrar a forma. A forma tem que ter tanto por tanto. E aí o meu concreto, o meu aço, tudo isso, Karina, traz uma dificuldade, parece que a cabeça do cara buga e ele começa a cometer erros, principalmente no que ele não consegue enxergar. Viga, fundação, pilares, baldrames, laje. Dentre esses serviços que eu percebi que tem a maior quantidade de erros, e eu talvez seja o seu caso aí que está do outro lado, não sei se você já teve essa dificuldade na hora de quantificar forma, na hora de quantificar aço, na hora de quantificar concreto, justamente não se sinta preocupado, muito menos intimidado. É normal, a faculdade não te preparou para isso. Então, é um erro que eu percebia que era muito comum dos caras que chegavam para trabalhar comigo. E, inclusive, foi que me fez gerar um treinamento, porque eu já estava estressado com os caras vindo, vinha com alguns erros, e normal. É normal, mas na hora que eu tô querendo produção, aí eu tive a ideia e montei um treinamento que mais pra frente vocês vão ver. Mas enfim, além desses erros de infraestrutura, outros erros muito comuns é na hora de levantar o serviço de instalações elétricas, a pessoa não consegue ler e interpretar a fase, neutro, os pontos hidrossanitários, a parte elétrica dos disjuntores, a fiação. Cara, ler e interpretar projeto é uma arte muito bonita e é gostoso quando você começa a aprender e enxergar cada coisa daquela. E mais gostoso ainda quando você consegue puxar o que está naquele projeto e colocar em uma planilha, em uma lista organizada e completa através de um memorial de cálculo. E um detalhe muito importante, Karina, é que na hora que eu estou levantando o quantitativo, eu tenho que ter um auxílio. E esse auxílio é a memória de cálculo. Essa memória é o engenheiro descrever como que ele chegou naqueles resultados. Porque vamos supor que eu executei essa obra hoje e daqui a 10 anos eu vou executar uma obra parecida. Eu não vou ter o trabalho de levantar tudo de novo e se chegar uma fiscalização porventura na obra pública, eu vou conseguir exatamente entender como é que eu cheguei naqueles resultados. De repente você considerou algo que não estava no projeto, mas você percebeu a necessidade. Vamos supor um duplo escoramento, entendeu? São coisas assim que fazem toda a diferença. Por isso que é fundamental aquela vivência da obra em si. E os erros mais comuns seriam infraestrutura,
estrutura, só para resumir aqui, elétrica e hidrossanitário. Alvenaria, vedações, janelas, a pessoa não erra, porque é quantidade, unidade ou metro quadrado. Então, assim, são serviços comuns e que as pessoas conseguem enxergar todos os dias. Esses outros serviços, se você não tiver uma atenção, a gente pode dar uma ratada muito feia na hora do levantamento. Se você pudesse fazer um roteiro para quem quer levantar quantitativos, como você definiria esse passo a passo? Quais dicas você dá? Vamos lá. Primeiro, eu vou dizer para você que está aí do outro lado o seguinte, e para você também, Karina. O passo a passo ele é uma medida, um roteiro a ser seguido, só que vai evoluindo e vai chegando à perfeição cada vez que você vai levantando, fazendo, aprendendo, reinventando, voltando, revisando, enfim. Mas vamos lá, eu vou dar um passo a passo e vou dar uma dica para que você que está em casa possa fazer e já começar a praticar levantando projetos reais e projetos executados. Primeiro de tudo, gente, presta bem atenção. Quando eu vou fazer um levantamento quantitativo, você já deve ter visto algum orçamento de obra. Ele segue geralmente uma sequência de serviços. A gente chama de estrutura analítica de projeto, um EAP. Eu vou imaginar na minha cabeça uma sequência lógica, um planejamento de serviços que aquela obra vai ter. Por exemplo, fundação. Da fundação eu vou ter escavação, da escavação tem um lastro de concreto, no lastro de concreto eu entro com forma, das formas aí eu entro com aço, eu entro com concreto. Eu vou ter aquele passo a passo, algo mais fácil ainda de entender. Eu levanto a alvenaria, depois de alvenaria eu tenho chapisco, depois de chapisco eu tenho reboco. Então, para que eu não esqueça, eu não comece levantando fundação, depois eu vá para o teto, eu recomendo sempre fazer a sequência exata de serviços que você tem na cabeça daquela obra. E para isso é interessante que você veja alguns vídeos, que você busque, que você vá para a obra e entenda como é o processo executivo, a metodologia construtiva do empreendimento, da casa que você está construindo, da creche, da escola, de qualquer que seja a obra. Então, eu entendo, eu faço essa sequência e dessa sequência eu vou começar a pegar os projetos. Cada projeto é necessário para levantar aquele serviço. Por exemplo, projeto de fundações para poder levantar a escavação, para poder levantar a quantidade de aço daquelas fundações. O projeto arquitetônico para eu pegar o que? A marcação da alvenaria, eu ver onde é que está passando parede e levantar aqueles quantitativos. Então, eu faço um EAP, uma estrutura, um passo a passo daquele roteiro de construção da obra, eu vou pegar os projetos adequados para cada etapa daquela e vou simplesmente abrir o CAD, abrir o Revit, pegar uma planilha e vou descrever como cheguei naqueles valores. Por exemplo, alvenaria, comprimento da parede 1 multiplicado pela altura, pelo pé direito que seja. Eu boto a altura que vai estar lá, ou o intervalo entre viga e multiplico. Então, parede tal, altura tal, resultado tal. Por quê? Quando eu precisar revisar, esse memorial no Excel, inclusive, ele serve muito que eu posso reaproveitar a informação. Aquela mesma informação daquela parede de alvenaria, eu posso utilizar no item de chapisco abaixo, multiplicando por 2, se eu tiver duas faces de chapisco, e posso reaproveitar aquela mesma informação para fazer o reboco. Então, tem uma planilha automatizada que você criou, não é uma planilha que você compra, para ter o passo a passo das etapas da sua obra mais comum e fazer esse memorial de cálculo. Já vão te ajudar demais a ter um bom procedimento. Veja também, gente, vídeos de prática, vai na internet, vai na obra, tenta ver como é aquele processo e estuda os critérios de medição, é algo muito importante. Eu tenho que entender que cada banco de composições, ele me dá um critério. Eu tenho critérios de medição PIN, por exemplo, onde eu desconto só o que excede 2 metros quadrados do vão, na hora de quantificar a alvenaria. Eu tenho o critério do SINAP, onde eu desconto todos os vãos, porque essa folga já está dentro da composição. São coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia e que fazem toda a diferença e podem te levar a comprar mais material e errar na contratação ou até mesmo no orçamento da obra. Então o roteiro que eu dou faz um EAP, pega os projetos, lê, interpreta e faz um memorial de quantitativos daquilo ali. Felipe, como eu faço para praticar isso? Que falando assim está muito complicado. Entra no Google você vai fazer o seguinte, bota lá, creche tipo B FNDE. Quando eu colocar isso no Google, vai entrar no site do Governo Federal, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Nesse fundo vão ter vários projetos de obras já executadas.
obras reais, que com certeza na sua cidade deve ter uma escola daquela, deve ter uma creche, deve ter uma quadra, e eu posso pegar aquele serviço que está ali e conferir com os projetos, porque ele me dá tanto os projetos, como a planilha orçamentária, como o memorial e especificação técnica. Então, eu posso pegar aqueles projetos, praticar, quantificar, depois comparar com os resultados do governo federal e ter um parâmetro. Lembrando que até os próprios projetos de governo existem erros, então eu preciso ter uma certa noção. Então é interessante eu fazer isso para praticar, aprender, tirar dúvida, entrar em contato com um colega, e só com esse passo a passo que eu dei aqui, e se você colocar em prática, praticando com esses projetos do FNDE, pode ter certeza que você já vai melhorar muito no levantamento quantitativo. Inclusive, pode até brincar de fazer um orçamento posteriormente, beleza? Siga esses passos que eu dei aqui, que eu tenho certeza que já vai melhorar demais. É tudo? É o suficiente? Não. Existem outros métodos, outros treinamentos, outros cursos que são bem mais aprofundados e que têm diferenciais, que é justamente falar um passo a passo da obra para que você consiga botar isso na sua cabeça. Costumo dizer que quando você está levantando o serviço, o seu cérebro ele tem que estar trabalhando como se você realmente estivesse executando aquele serviço. Você tem que sentir o cheiro do cimento e sentir os calos de quem está levantando a alvenaria. Se para você ainda restou alguma dúvida sobre esse assunto, se você tem alguma sugestão de mais temas para os nossos AZCasts, não esqueça de deixar aqui pra gente. Queria agradecer, Felipe, mais uma vez por você dividir as suas dicas com a gente. Tenho certeza que foi muito útil para alguém que está em casa. Muito, muito, muito obrigado vocês por estarem sempre aqui, tá? E lembra, toda terça-feira o nosso AZCast Engenheiro Raiz com muito conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!